Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, celebramos esta grande festa, solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são considerados as duas colunas da igreja, né? Porque assim como nós celebramos, ouvimos na palavra de Deus, essa foi a vontade de Deus e o próprio Senhor é que foi edificando dentro do coração de cada um desses apóstolos. Paulo, sabemos que não viveu com Jesus. A sua conversão aconteceu posteriormente, mas Paulo, ele desenvolveu um trabalho missionário magnífico, fundando comunidades, anunciando o evangelho aos pagãos, chegando a lugares difíceis. Assim nós ouvimos na segunda leitura que Paulo, ele faz um resumo de toda a sua missão e ele diz para que tudo aquilo que ele anunciou, pregou, que essa pregação continue com a igreja. E até nós hoje, nós somos chamados a continuar com essa missão. Não podemos parar, né? Nós somos chamados a esta vocação mais profunda de sermos de Deus, de anunciarmos o reino de Deus, de fazermos com que o reino de Deus se torne presente em nosso mundo, na nossa história, porque nós podemos ver quantas coisas ruins que acontecem. O reino deste mundo, um reino egoísta, individualista, que só pensa em si, e nós somos chamados a fazer a diferença. Então, na pregação de Paulo, anunciando o evangelho a todas as nações, nós hoje também podemos dizer, somos escolhidos, somos chamados também para anunciar o evangelho. Pedro, nós ouvimos na primeira leitura, ele estava na prisão. Herodes que prendeu Pedro, matou outros apóstolos, discípulos, e Herodes então, ao prender Pedro naquela prisão, enquanto ele estava na prisão, acorrentado, as portas trancadas, os guardas apostos na entrada da prisão, enquanto isso a igreja, ela rezava constantemente por Pedro. A igreja toda estava em oração. E aí,
durante a noite, o anjo do Senhor vem libertar Pedro. As correntes se quebram, as portas se abrem e Pedro sai da prisão. Olha, uma coisa muito importante que nós não podemos nos esquecer de estarmos sempre em oração, como a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração, ela nos fortalece. A oração, ela nos leva para a libertação do mal. E quando nós nos unimos com a igreja para rezar, nós somos mais fortes. Ninguém faz as coisas sozinhos. Nós não conseguimos nada sozinhos. Nós conseguimos quando nós temos comunhão uns com os outros. Estamos em comunhão com a nossa comunidade, com a nossa paróquia, com a nossa diocese, com toda a nossa igreja. Estamos em comunhão de oração, de fé, perseverantes na oração, e é assim que nós vencemos as batalhas. É assim que Deus vem nos libertar. No Evangelho, nós ouvimos então que Jesus ele foi à região de Cesareia de Filipe. Nessa região existiam muitos pagãos e também praticava-se muita idolatria nessa região, Porque nas praças, nas esquinas, haviam vários monumentos que foram edificados, pelo imperador romano, e lá estava sempre o busto do imperador romano. As pessoas adoravam o imperador como se ele fosse um deus, e ele mesmo se declarava um deus, Então, Jesus, chegando naquela região de Cesareia de Filipe, Jesus ele vai perguntar: o que dizem que eu sou? Essa pergunta primeira que Jesus faz aos discípulos, aos apóstolos. E depois, Jesus faz a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, o que Jesus ele quer mostrar para os seus apóstolos? Ele quer uma resposta que venha de dentro do coração de cada um deles, Não basta a gente escutar, falam sobre isso, falam que Jesus é aquilo. É preciso fazer a experiência, é a nossa resposta. Na verdade, Jesus está edificando a identidade dos apóstolos, com essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? É para edificar a nossa identidade. Quem somos nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Deus para mim? Aonde Deus está? Será que Ele ocupa um lugar na nossa vida, no nosso coração? Essa é a pergunta que nós devemos de acolher também para nós hoje. Quem é Jesus para mim? E é isso que vai identificar quem somos nós e também vai nos mostrar a nossa verdadeira identidade, Se somos seguidores de Jesus Cristo, se amamos a Jesus, amamos a igreja ou não, ou muitas vezes somos inimigos da igreja, onde muitas vezes partem do nosso coração fofocas, mentiras, calúnias, comentários que não são necessários, Então, qual é a nossa identidade? É isso que Jesus quer fazer em cada um de nós, construir essa identidade, onde nós possamos nos sentir membros do corpo de Cristo, onde nós possamos nos sentir a igreja, uma igreja que reza, uma igreja que partilha, uma igreja que comunica a vida, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que persevera na oração e na caridade, na misericórdia, uma igreja que sabe perdoar, Então somos chamados a isso. Nessa festa de São Pedro e São Paulo, são muito importantes esses aspectos da nossa vida, para que nós possamos ter a identidade de Jesus gravada dentro do nosso coração, e para que nós possamos ter atitudes também, assim como Jesus nos ensina. Então, amados irmãos e irmãs, hoje também nós rezamos pelo nosso Papa Francisco, Porque como nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus, depois que Pedro professa a sua fé,
dizendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Messias. Então, Jesus, ele entrega as chaves para Pedro. Essas chaves que têm o poder de ligar e desligar. E Jesus dá essa autoridade para a igreja, para que ela possa ligar, para que ela possa conectar, para que ela possa intermediar, para que ela possa estar em comunhão com Deus. Então, tudo aquilo que a igreja, através de Pedro, através do Papa, fala, aquilo que a igreja liga aqui neste mundo, é ligado também nos céus. Isso significa a autoridade que a igreja tem de pregar a palavra de Deus, de santificar o povo, de abençoar, de curar as feridas, de instituir, através dos sacramentos, os ministérios, os serviços, de perdoar os pecados, de santificar a nossa vida. Então, a igreja tem essa autoridade que recebeu do próprio Jesus Cristo. E nenhum poder do inferno poderá abalar a igreja. Assim diz Jesus. Então, a nossa igreja, com mais de 2000 anos de história, não existe outra instituição que durou tanto tempo, porque a igreja não é puramente humana, a igreja é divina. Por isso nós dizemos igreja santa e pecadora. A igreja é santa, mas é também pecadora, porque nós sabemos que tem os seus pecados, tem os escândalos, tem as dificuldades. Sabemos que não é fácil viver em comunidade na igreja. Sabemos que tem essas dificuldades. Somos pecadores, mas a igreja é de Deus. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja é santa. E por isso, nenhum poder do inferno poderá destruir, abalar as estruturas desta igreja, porque ela está bem fundamentada sobre a pedra, Pedro, no qual Jesus constitui e edifica a igreja. Vamos pedir então para que nós possamos reafirmar a nossa fé hoje, ao celebrarmos São Pedro e São Paulo, que nós possamos dizer: Jesus, eu creio, Jesus, eu confio no Senhor, Jesus, eu acredito que a igreja é um sacramento de salvação para todos nós. Não é uma instituição qualquer, mas é um sacramento de Deus para nós, para que nós possamos alcançar a vitória, sejamos santos, para que nós possamos também merecer a vida eterna. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a viver e a professar a nossa fé.